O Papa Francisco já falava, né, no Jubileu de Ouro da Renovação Carismática no mundo, no seu discurso lá em Roma, ele trazia para nós, né, dizendo que a renovação carismática veio trazer de volta essa experiência do louvor na igreja, né, o louvor, que é a exaltação do Senhor. Então, não é algo que nós inventamos, né? O catecismo da igreja já nos fala que a oração de louvor, totalmente desinteressada, dirige-se a Deus, canta-o pelo que ele é, dá-lhe glória mais do que ele, pelo que ele é, do que por aquilo que ele faz. Então, louvar é exaltar o nome do nosso Senhor, é elogiar o nome do nosso Senhor, e nós precisamos vivenciar isso nos nossos grupos de oração, meus irmãos, levar os irmãos que estão na Assembleia a louvar, porque o louvor, ele vai preparando o nosso coração para a experiência de Deus no batismo no Espírito Santo. O louvor vai abrindo os nossos corações, né? A palavra lá em Efésios diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então, nós precisamos vivenciar isso no nosso grupo de oração, não simplesmente, né, quem está conduzindo, o dirigente da oração, mas ensinar o povo a louvar, levar os irmãos a exercitarem, porque o louvor é um exercício, né? As palavras, quanto mais a gente louva, mais a gente vai louvar. Quanto mais a gente, né, vai treinando o nosso coração a cada semana, nós vamos aprendendo a louvar, louvar e bendizer o nome do nosso Senhor. Porque o louvor é a oração das orações, né? Podemos dizer assim, ela prepara mesmo o nosso coração para essa graça que nós precisamos vivenciar. O louvor, ele tira os olhos, né, de nós, dos nossos problemas, e ele olha para o Senhor. Quando a gente louva, a gente está dizendo que Deus é poderoso, que Ele é maior do que tudo que nos acontece, que Ele tudo pode na nossa vida, que Ele tudo pode fazer na nossa história. O louvor é uma arma muito poderosa. Lembram lá em Jericó, quando eles, né, Josué e seus companheiros deram as 7 voltas, na última volta, quando eles exultaram, louvaram, bendizeram o nome do Senhor, as muralhas caíram. Então o louvor, ele derruba as muralhas. O louvor, ele desarma o inimigo, né? O louvor, o inimigo não aguenta, né? O povo que louva, ele sai correndo, né? Ele não aguenta. A gente sabe que o contrário, né, a murmuração é o louvor do encardido, como nos ensinava o Padre Léo. E o louvor, né? O louvor a Deus é o contrário da murmuração. Então, o louvor afasta o inimigo de Deus. O louvor, ele gera em nós a alegria. Ele gera no nosso coração as graças, os frutos do Senhor. O louvor, ele vem nos preencher. No meu coração, a maior graça que o louvor traz é tirar o olhar de nós, da nossa miséria, da nossa humanidade, das nossas limitações, e olhar para Deus e ver que Ele é maior, né? No meio de tanta desgraça nessa pandemia, nós podemos dizer assim, olhar para o Senhor e ver quantas graças o Senhor nos proporcionou viver nesse tempo. Então, louvar é isso, meus irmãos, e nós precisamos viver isso no nosso grupo de oração, verbalizar, ensinar os irmãos a louvar, louvar com a palavra, através de um salmo de louvor, louvar com a canção. Muitas pessoas às vezes pensam que o louvor é só cantar, né? Louvado seja o meu Senhor, mas louvar também é verbalizar, é elogiar a Deus, é dizer para o Senhor as suas qualidades, é encontrar lá no nosso coração as qualidades de Deus, porque Ele é santo, porque Ele é forte, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, louvar a Deus porque Ele é misericórdia, enfim, né, atributos a Deus. O Vinícius fala no seu livro, nosso presidente nacional, que quando a gente louva, a gente oferece uma flor, né, para o Senhor. E quando todos nós, enquanto grupo de oração, louvamos juntos, nós damos um grande ramalhete de flores, é um presente que a gente dá para Deus. Então, nós precisamos vivenciar o louvor
Todos no grupo de oração podem louvar o Senhor, todas as pessoas que estão lá, as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, todos são aqueles que, né, são mais estudados, digamos assim, mas aqueles que são analfabetos, todos, meus irmãos, porque o louvor ele não depende, né, da nossa estudo para encontrar as palavras mais belas, né? Às vezes a gente se sente até envergonhado, porque quais as palavras? Deus merece tanta coisa porque Ele é tão bom, mas nas palavras simples, o nosso muito obrigado, Senhor, o nosso coração, muito mais que as nossas palavras, o nosso coração. Então, essa é a primeira característica, né? Aquela que abre. E nós somos, né, como dizia o Papa, conhecido como o povo do louvor, aqueles que levantam as mãos e louvam a Deus. E nós precisamos nos perguntar: será que ainda nós temos vivenciado o louvor no nosso grupo de oração? Ou será que talvez nós estamos vivendo como só, né, o pedir, o pedir, o pedir e o pedir? Nós educamos às vezes errado o nosso povo, né? Pedir, pedir, pedir. Mas temos que ensiná-los, primeiramente, a agradecer, louvar, bendizer o Senhor e tudo mais Ele vai fazer na nossa vida.